Por mais de uma década, Lewis Hamilton e Toto Wolff formaram uma das duplas mais poderosas da Fórmula 1. 7 títulos mundiais, 8 construtores consecutivos e uma amizade que parecia inquebrantável. Mas você sabia que essa relação quase perfeita tinha um problema sério? Um obstáculo que fazia o próprio chefe da Mercedes admitir que odiava determinados momentos da parceria? E que foi justamente esse problema que pode ter contribuído para a saída do heptacampeão para a Ferrari? Fique até o final, porque vou te contar os bastidores explosivos das negociações contratuais entre Hamilton e Wolff, e como isso quase destruiu uma das amizades mais sólidas do paddock. Para entender a dimensão desse problema, precisamos voltar ao início da parceria entre Hamilton e Mercedes. Quando a montadora alemã decidiu convencer o britânico a deixar a McLaren em 2013, já ficou claro que negociar com Lewis não seria tarefa fácil. Estamos falando de um piloto que sempre soube exatamente o seu valor de mercado, que nunca aceitou propostas sem questionar cada detalhe, e que transformou cada renovação contratual em uma verdadeira batalha de bastidores. A situação era ainda mais delicada porque Hamilton estava deixando uma equipe histórica, onde conquistou seu primeiro título mundial, para embarcar em um projeto completamente novo e incerto. Durante seus anos na Mercedes, Hamilton assinou 4 contratos diferentes, mas cada negociação se tornava progressivamente mais complexa e tensa, refletindo não apenas seu crescimento como piloto, mas também as mudanças de poder dentro da própria equipe. O que Wolff revelou recentemente em entrevista ao site Formula.ru é chocante. O austríaco admitiu sem rodeios que odiava as negociações contratuais com Hamilton. E a razão é ainda mais surpreendente. Segundo ele, esses períodos de 2 meses colocavam a amizade entre os dois em completo stand-by. Imaginem a situação. Por 2 anos e meio, Wolff e Hamilton eram melhores amigos, concordavam em 100% das questões, compartilhavam suas vidas privadas e tinham uma sintonia perfeita. Conversavam sobre família, planos pessoais, sonhos e frustrações. Hamilton até mesmo passou férias com a família de Wolff, e o chefe da Mercedes conhecia intimamente as ambições e medos do piloto. Mas, quando chegava a hora de renovar o contrato, tudo mudava drasticamente. A confiança dava lugar à desconfiança. A parceria se transformava em confronto, e 2 aliados se viam obrigados a sentar em lados opostos da mesa de negociação. Era como se uma barreira invisível se erguesse entre eles, transformando conversas casuais em cálculos estratégicos. Wolff foi brutalmente honesto ao explicar por que essas negociações eram tão problemáticas. Segundo ele, sempre fica mais complicado quando você negocia com alguém que é seu aliado, alguém cujos objetivos estão muito próximos dos seus. E há outro fator crucial. Hamilton não é apenas um empresário experiente em negociações. Ele é, nas palavras do próprio Wolff, um atleta emocional, não alguém que lida com essas situações todos os dias. Isso criava um caldeirão de tensões, onde aspectos pessoais se misturavam com questões financeiras e esportivas. Cada palavra pesava mais, cada silêncio era interpretado, e cada proposta carregava o peso de anos de parceria e confiança mútua. A situação se tornava ainda mais complexa porque ambos sabiam que o sucesso da Mercedes dependia diretamente dessa parceria, criando uma pressão adicional para que tudo corresse bem. A situação ficou tão insustentável que a Mercedes precisou tomar uma medida drástica. A equipe decidiu trazer uma terceira parte para conduzir as negociações com Hamilton e sua equipe, tirando Wolff completamente da equação. E funcionou como mágica. Segundo o próprio chefe da Mercedes, situações que antes levavam 2 meses para serem resolvidas passaram a ser fechadas em poucos dias. Essa mudança permitiu que Wolff mantivesse o foco em preservar a relação pessoal com Hamilton, enquanto profissionais especializados
cuidavam da parte contratual. Era a separação perfeita entre o pessoal e o profissional, algo que deveria ter sido implementado muito antes. Essa estratégia não apenas acelerou as negociações, mas também preservou a sanidade mental de ambos e manteve intacta a química que os tornava tão eficazes nas pistas. Mas aqui vem o ponto mais intrigante de toda essa história. Será que essas tensões contratuais constantes não foram um dos fatores que contribuíram para a decisão de Hamilton de deixar a Mercedes? Observem os fatos. Os contratos do heptacampeão foram ficando cada vez mais curtos ao longo dos anos. O último acordo, assinado em 2023, foi um contrato de 1+1, ou seja, Hamilton tinha a opção de sair após apenas um ano. E foi exatamente isso que ele fez. Coincidência? Dificilmente. Esse padrão sugere um piloto que estava progressivamente menos disposto a se comprometer com contratos de longo prazo, talvez cansado de repetir o mesmo ciclo de tensões a cada renovação. É possível que Hamilton tenha chegado à conclusão de que, independentemente dos resultados esportivos, esse desgaste emocional não compensava mais. O próprio Hamilton deu uma pista sobre como essas negociações eram desgastantes. Recentemente, quando Kimi Antonelli foi questionado sobre seu salário na Mercedes, o heptacampeão brincou dizendo que poderia ajudar o jovem com o contrato, porque sabia como trabalhar com Toto. Essa declaração, aparentemente descontraída, revela muito sobre a complexidade dessas negociações e como Hamilton desenvolveu estratégias específicas para lidar com Wolff nos bastidores. Era quase como um jogo de xadrez, onde cada movimento precisava ser calculado cuidadosamente. Agora, Hamilton está na Ferrari, com um salário base estimado em 57 milhões de dólares por ano, podendo chegar a 100 milhões com bônus de performance e marketing. Esses valores o colocam como o segundo piloto mais bem pago do grid, atrás apenas de Max Verstappen, que recebe 75 milhões na Red Bull. Mas a pergunta que não quer calar é: será que na Ferrari, com Frédéric Vasseur, Hamilton encontrará finalmente um ambiente onde as negociações contratuais não comprometam as relações pessoais? Vasseur, que conhece Hamilton desde os tempos de GP2, pode ter uma abordagem diferente e mais madura para essas questões. Essa história nos mostra como o mundo da Fórmula 1 é complexo muito além das pistas. Relacionamentos que parecem sólidos como rocha podem ser abalados por questões contratuais. Amizades genuínas podem ser colocadas em risco quando dinheiro, poder e ego entram em jogo. E talvez, apenas talvez, a saída de Hamilton da Mercedes tenha sido menos sobre buscar novos desafios esportivos e mais sobre encontrar um ambiente onde ele possa ser valorizado sem que isso signifique colocar amizades em segundo plano. Essa revelação de Wolff abre uma nova perspectiva sobre uma das transferências mais impactantes da história recente da Fórmula 1. O que você acha? As constantes tensões contratuais foram determinantes na decisão de Hamilton? A Mercedes conseguirá manter essa nova abordagem com Antonelli? E será que outras equipes deveriam aprender com essa experiência? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1. Até a próxima!